Eu sou Lils Medeiros e você está assistindo ao For Sales Masterclass. No programa de hoje, vamos falar sobre Customer Success. Já é um conhecimento massificado na gestão estratégica de negócios que reter um cliente é mais barato do que conquistar um novo. É fundamental entregar com qualidade a solução que se propõe, mas também garantir, por meio do pós-vendas, que o cliente tenha todas as suas necessidades atingidas. O departamento de Customer Success deve estreitar o relacionamento com o cliente, as vendas, contudo, também é a área que facilita a solução de eventuais problemas, tendo também como objetivo ter clientes que sejam promotores. Dessa forma, na conversa de hoje falaremos sobre o tema Customer Success. E para isso, a gente convidou a Tainá Basílio. Tainá é Lead Manager de Customer Success na Microsoft, com passagens também pela Oracle, na área de Success, e ela é especialista no tema. Tainá, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Super obrigada, Medeiros. É uma honra estar aqui com vocês para fazer esse bate-papo nessa área que eu sou bem apaixonada, que é a área de Customer Success. Vamos lá. Fantástico. Bom, para quem está nos ouvindo, vamos dividir esse programa em 4 partes, como sempre fazemos. Primeiro, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Tainá. Depois, falaremos sobre panoramas e tendências relacionados ao tema central. Em terceiro, dicas profissionais e, por fim, dicas de autoaperfeiçoamento para aqueles profissionais que estão começando na área. Bom, então começando a primeira parte desse programa, Tainá, conta um pouquinho para a gente, né, para começar, um breve resumo da sua carreira corporativa. Claro, vamos lá, Medeiros. Bom, eu sou formada em engenharia de produção pela Universidade Federal de São Carlos, né, lá, o nosso curso era integral, então realmente era muito difícil a gente conseguir estagiar, tudo mais. E aí eu achei uma empresa eu era super ansiosa para começar a trabalhar, né, e aí eu achei uma empresa que aceitava um trabalho remoto na maioria dos dias, e foi a Oracle. Então é engraçado, eu nunca fui uma pessoa que pensei em trabalhar com tecnologia, eu caí meio de curiosa e acabei me apaixonando, não pretendo sair nos próximos anos de tecnologia. Então eu comecei como estagiária na Oracle, depois passei pelo programa de trainee, e na Oracle eu comecei na área de consultoria, né, a parte de criar escopos de projeto, fazer toda a precificação e tudo mais. Depois fui para a área de vendas, é uma área super desafiadora, aprendi bastante, atendia clientes SMB, né, os clientes menores, por telefone mesmo, a gente chamava de Oracle Direct na época. E aí eu comecei a ficar um pouco incomodada, tipo: "Poxa, é tão legal vender, conhecer a solução, mas o que acontece depois, né? Será que o meu cliente vai usar mesmo o que eu estou vendendo?". E era uma coisa que estava me deixando um pouco incomodada. E aí, por coincidência, enfim, destino, cada um chama como quiser, a Oracle estava fundando a área de Customer Success bem nessa fase. Então, soube da vaga, fui conversar com a diretora e deu super certo. Então, eu movi para a área de Customer Success na Oracle, fiquei lá por alguns 4 anos, né, como Customer Success, e o mais bacana é que eu fui a primeira CSM da Oracle, né, então eu vou contar um pouquinho mais depois, mas foi super legal a questão de eu estruturar a área, conhecer, pensar em tudo isso. Então, essa foi minha trajetória na Oracle. Aí agora, há quase 3 anos, eu movi para a Microsoft, também como CSM, e novamente a primeira CSM da Microsoft no Brasil. Então, foi uma experiência muito legal também. Fiquei atuando com clientes diretamente com a minha carteira por 1 ano e meio, e agora, há quase 1 ano, eu estou na posição de liderança, então eu sou líder dos CSMs aqui no Brasil. Esse é um pouquinho de um resumão do que eu tenho feito aqui na minha carreira, na minha trajetória. Fantástico, uma desbravadora, então, né? Uma produtora na essência da carreira, sem dúvida. Legal, ótimo. Bom, você já deu um spoiler, né? Conta um pouquinho para a gente, né? De grandes projetos que você realizou na área de CS, né? Seja na Oracle ou seja na Microsoft.
Legal, eu acho que falando de projetos, Medeiros, eu queria dividir em 2 tipos de projetos, né, então os projetos internos e projetos com cliente. Então o projeto interno, os principais para mim foram exatamente os momentos em que eu tive que criar a área de fato de Customer Success nas empresas. E quando eu digo criar, uma coisa é existir a área, existir a posição, né, outra coisa é como que a gente roda, que processo que a gente coloca, como a gente estrutura, pensa, que relatórios, então tudo isso eu participei e isso é muito legal, né. E as 2 empresas são americanas e a gente via que descia uma estrutura que os Estados Unidos fazia e você chegava tipo: "Gente, isso não faz nenhum sentido para o Brasil, nem para a América Latina". Então tudo isso de aterrissar, trazer para a nossa realidade, foram projetos internos que eu fiz, mas que eu gostei muito e aprendi enormemente, assim, foi muito bacana. E falando em clientes, né, pode ser meio padrão, todo mundo fala, mas os projetos que eu mais aprendi foram os mais difíceis, assim, foram os que eu chegava em casa e falava: "Nossa, ferrou, não vou conseguir entregar nunca", cliente estava bravo, então esses foram os que eu mais aprendi. Um deles foi num varejo, eu trabalhei no projeto do e-commerce deles. E aí e-commerce, né, a gente estava mexendo no bolso do cliente, na receita dele, né, era super crítico. Então a gente teve atraso na entrega, muitas dificuldades técnicas e tudo mais, mas saímos do outro lado e foi um projeto que eu aprendi muito e bem marcante na minha carreira. E um outro cliente, que esse é um pouco mais recente, é um banco que eu trabalhei também, um banco bem conservador e que o meu trabalho era modernizar a forma de colaboração e produtividade do banco. Então foi também super, desafiador, tive muita resistência interna, mas foi muito legal, assim, hoje eu vejo como esse cliente tem outro grau de maturidade, como vê valor em tudo que a gente propôs, então eu também aprendi bastante, então esses 2 são os clientes que eu carrego comigo como mais que eu mais aprendi na minha carreira. Fantástico, Tainá. Me chamou a atenção o início da tua resposta, quando você falou de construção, né? E aí me veio à cabeça, bom, tem uma oportunidade aqui para a gente conversar, né? Porque são dois desafios muito distintos, né? Construir uma área do zero e consolidar uma área, né? Certamente exigem ali habilidades, competências diferentes, né? Mas eu queria falar desse cenário, né? De uma forma breve, né? Como que você observa, né, essa distinção, né? O que é um momento de construção, o que é um momento de consolidação de uma área? Eu imagino que consolidação, você está vivendo mais agora, né? Mas tu viveu muito construção na tua carreira. O que tu traz para a gente nesse sentido? Eu acho que são momentos diferentes, com certeza, mas os 2 têm muito a ver com aprendizagem, né, então, a gente fala aprende muito no Scrum e fala muito de errar rápido para resolver rápido, né, então, isso é uma coisa que eu sempre tive flexibilidade nas 2 empresas e que isso é muito importante na hora de você criar uma área. No momento de consolidar, você vê um pouco você tem mais um pouco os guidances do que já deu certo, um pouco de histórico, e também, pelo fato do Brasil ser uma região menos madura, né, então a área de Customer Success desceu depois para cá, essa troca com as outras regiões também é muito rica, né, então, poxa, o que já deu certo na Alemanha, o que não deu certo na Alemanha, é um aprendizado para a gente. Obviamente, como eu comentei na minha última resposta, não é a mesma realidade, né, a gente está em outra cultura, não tem como. Mas eu também aprendo muito com os outros, então, apesar de serem fases diferentes, sem dúvidas o aprendizado ele nunca para, né, eu acho que pode ser uma área que existe há 1000 anos, área de vendas, a gente está sempre aprendendo, né. E de fato a consolidação está acontecendo agora, assim, agora a gente tem uma estrutura muito grande de Customer Success na Microsoft, do último ano para essa área cresceu de 40 para 200 pessoas em um ano, então isso mostra que é uma oportunidade muito bacana e que a gente busca uma experiência conectada para o cliente, que é o mais importante. Então tudo isso, são aprendizados e mudanças estratégicas que a nossa liderança vem fazendo e que eu tenho certeza que muda muito para o cliente, né. Eu acho que para a gente é muito fácil falar: "Ai, customer success", mas a gente esquece que, o nossa área tem o nome cliente, então a gente tem que pensar no cliente, o que é bom para ele, né. E sem dúvidas essas mudanças que a gente vem fazendo são nesse caminho aí. Bom, vamos avançar e começar a segunda etapa dessa conversa,
falando sobre tendências relacionadas ao tema central, né? Bom, acho que você já trouxe que a própria área de Customer Success ela é uma tendência para o Brasil, para o mercado de gestão do Brasil, né? Mas a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: quais são os principais KPIs que você vê no mercado, né, para medir a performance da área de CS, né? Quais são eles? Quais são os mais assertivos na sua visão? Vamos lá. Tem alguns KPIs que as empresas costumam usar, tá? Então eu vou elencando e eu vou dando minha opinião do que eu tenho visto tanto no mercado quanto na minha experiência, tá? Que não é a correta, por favor, mas é o que eu tenho visto. Então vamos lá. Um KPI que é bastante usado é a renovação, né? Então, poxa, se o cliente ele está satisfeito, ele vai renovar o seu contrato. Isso, eu concordo de uma certa forma, mas eu não vejo como deve ser responsabilidade do CSM garantir a renovação. Eu acho que a renovação é sim um KPI super relevante para a empresa, para a saúde da empresa, é uma receita recorrente, né, então tem tudo a ver com a sua abertura, né, manter um cliente fidelizado, mas ao mesmo tempo tem algumas questões comerciais que, na minha opinião, deveria ficar de responsabilidade para a área de vendas das empresas, tá. Mas sem dúvida a renovação está muito ligada com o sucesso do cliente. Outro KPI que eu vejo bastante é o upsell, então vender mais numa base que você já tem. O upsell eu também vejo como relacionado à área de Customer Success, mas não de responsabilidade do CSM. Então, poxa, se o CSM está na conta, conhece o cliente, conhece as dores, por que não mapear novas oportunidades? É lógico que a gente faz isso, né? Mas, novamente, não deve ser uma responsabilidade do CSM gerar novas vendas, e sim garantir que o que esteja vendido está sendo adotado e bem adotado e trazendo benefício de negócio. Então, o upsell eu vejo que pode ser um trabalho bem colaborativo com vendas, de levantar a mão e falar: "Amiguinho, vem aqui que eu vi uma oportunidade". Muito mais nesse sentido e não no sentido de ser uma responsabilidade do CSM. Outro KPI que eu vejo bastante é em relação a suporte, né, então, chamados abertos, criticidade, severidade 1 e tudo mais. O suporte é uma área muito delicada, então, na minha visão, deveria ser uma área estruturada só para suporte do cliente, 0800, e-mail, dependendo do nível de severidade e tudo mais. Então isso impacta diretamente no sucesso do cliente, na experiência dele com a marca, com a solução, mas por se tratar de algo tão delicado e que conhece e que depende de um conhecimento muito específico, na minha opinião, também deveria ser uma área apartada, tá. Agora eu vou comentar sobre KPIs que eu vejo muito sentido de serem sim de responsabilidade do CSM. Então um deles é a adoção de fato, né, então poxa, se o meu cliente hoje tem 100.000 licenças, eu preciso que as 100.000 pessoas estejam usando a solução. Óbvio, tô sendo um pouco exagerada, porque 100% de nada a gente consome, né, as pessoas estão de férias, saem e tudo mais. Mas eu acho que a adoção fala alto, se a pessoa compra tudo aquilo, ela precisa usar tudo aquilo. Então isso para mim é um KPI super forte, de adoção, tá. O que eu tenho visto também, que ainda a gente eu não vi muitas empresas já executando, mas eu li em alguns artigos, é em relação a novas funcionalidades. Então não adianta só o cliente, o usuário estar usando a minha ferramenta, ela precisa estar usando as novidades, conhecer o que traz mais de valor. Então isso eu acho que é uma tendência, tá, eu não vejo isso ainda no mercado brasileiro, mas é uma tendência de que faz todo sentido na minha opinião. Poxa, se eu lanço uma nova funcionalidade, vamos fazer o meu cliente usar, né, então isso é uma prova de que ele está satisfeito e que ele está vendo valor na minha solução. Outro KPI super conhecido de mercado, então, para fechar, o NPS, né, a pesquisa de satisfação. Esse KPI é literalmente a voz do cliente, né, então acho que a gente precisa levar sim em consideração ele, mas ele não sozinho, né, ele precisa estar ligado a, por exemplo, a adoção, a novas funcionalidades, etcétera. Essa é a minha visão. Fantástico, fantástico. Quando você traz o terceiro KPI, que é a recorrência da utilização, né, ele é muito interessante porque ele se conecta diretamente com os dois primeiros, né, e acho que com o quarto também, né, porque um cliente que usa constantemente um produto, ele tende a renová-lo, a querer continuar usando, tá? Se ele compra, gosta, ele tende a comprar mais, né, a querer conhecer mais, né? E uma vez que ele renova, compra mais, usa com frequência, a probabilidade de ele indicar, né, e chegar no 4 PPI, ela meio que se completa, né? É
é um construto de pontos de interação com o cliente medidos, né, que levam a um resultado da área. Né? Mas também me chama a atenção, Tainá, me permita nessa colocação, que acho que também o que é o mais tricky, né, o mais difícil ali da área, é justamente o ponto que você começou dizendo. Né? Ok, podemos mapear as novas oportunidades no cliente, mas quem é que de fato fecha a venda? Quem é que conduz a negociação? Tá? Ok, eu sou o responsável pela satisfação do cliente, mas quando que a satisfação começa? Ela começa só quando eu assumo a gestão do cliente? Não, ela começa lá no início, tá? Então, Uhum. é também que exige, né, uma conexão com as demais áreas, né, e que também ela depende da performance das outras áreas para a própria performance, né? Estou correto? Fugi um pouco do... Não, 100%, eu concordo 100%, Medeiros. Eu acho que, primeiro, né, sobre a sua primeira colocação de como os KPIs se conectam, eu acho que tudo isso é uma jornada muito natural, né, uma coisa puxa a outra, por isso que as coisas estão tão conectadas, né. Em relação ao seu segundo ponto, a gente fala na Microsoft, a gente tem um conceito de One Microsoft, né, então eu acho que todas as empresas têm que ter esse conceito. A gente é todas as áreas, apesar de terem diretorias diferentes, objetivos diferentes, a gente tem que ser uma empresa focada no cliente. Então, sem dúvida, se o nosso cliente tem uma experiência ruim na negociação, na vendas, não tem como não falar, cortar e falar, não, agora o seu CSM vai resolver. Não, o cliente é único, né? Então, sem dúvidas, precisa sim, o sucesso do cliente ele começa desde a venda, né? Então, não existe um ciclo de venda e um ciclo de pós-venda e um ciclo de renovação. O ciclo é do cliente, né? É o life cycle do cliente. E isso sim precisa estar sempre muito bem azeitado com todas as áreas, passando o bastão direitinho de uma área para outra, passando a informação, as expectativas, para que nada se frustre no meio do caminho. Mas concordo 100% com você. Perfeito, perfeito. Bom, e falando de equipes, né, o que que você vê o mercado trabalhando quanto à estrutura, né, das equipes de CS, né, os organogramas, né, as responsabilidades de cada cargo, né? O que que você pode trazer para a gente com relação a isso? Então, as áreas o CSM, né, o Customer Success Manager, ele tem alguns perfis um pouco diferentes, né. Se a gente pensar a gente os clientes, normalmente, em todas as empresas, eles são divididos numa pirâmide. Então, se a gente olha os clientes mais estratégicos das empresas, com certeza ele precisa ter um atendimento mais premium de um CSM. São contratos maiores, que precisam de mais atenção, um maior cuidado. Nesse tipo de cliente, normalmente, eu vejo um atendimento de um para poucos, né, então um CSM cuida de no máximo 5 clientes. Eu tenho casos que um CSM cuida de um cliente, para você ter uma noção de quão estratégico, tá. Então a gente tem essa primeira frente da pirâmide, que nesse caso o cliente, o CSM ele se torna o trusted advisor de fato do cliente. O cliente quer saber a opinião, para onde ele vai, quais são as tendências de mercado para aquela solução, para aquela tecnologia. Então é um trabalho muito mais próximo de relacionamento, tá. Quando a gente vai para o meio da pirâmide, é um trabalho que ainda é de cobertura de CSM sim, mas é um para muitos, então é como se fosse um CSM para 30 contas. E isso não significa que a gente vá fazer um trabalho reativo, tá, eu acho que o foco do CSM é você ser proativo e não ser reativo, tá. Mas o significa que eu vou ter atuações muito mais programáticas, pontuais com o cliente e sem dúvida sempre ouvindo e vendo o que ele precisa para a gente direcionar para o recurso correto, tá. Mas é um atendimento um pouco mais focado numa solução e não querendo olhar a plataforma inteira do cliente, tá. Aí quando a gente olha para a base, aí sim eu acho que a gente precisa de uma estratégia mais digital, né, usando escala, usando comunidades de champions, para que entre os clientes mesmo haja uma troca, um ensine o outro, que haja treinamentos online. Então esse tipo de soluções de escala, normalmente a gente, CSU, trabalha muito pareado, muito parcerado com as áreas de marketing. Então a área de marketing da Microsoft é muito minha parceira quando a gente fala nessa base, nesse atendimento de base, porque são clientes que sem dúvidas têm as mesmas necessidades, mas que um atendimento digital já é suficiente. E eu queria dar um highlight para a parte de atender digitalmente, né? A gente ganha muita força com isso e é uma tendência talvez meio óbvia, mas que tá aí para ficar.
Perfeito, perfeito. Eu acho que a tecnologia, ela de fato vem para ajudar nisso, né? Porque tá aí um outro dilema grande da área, né? Uma vez que é claro que eu não vou conseguir atender todo mundo com a mesma intensidade, eu não devo fazer isso, tá? Porque há naturalmente clientes mais importantes do que outros, né? Isso não é uma desculpa, não é uma carta branca, como você mesmo disse, para eu ser reativo, tá? Uhum. Entra nisso, né? Para te ajudar a não ser reativo, a trazer uma solução que abrace todo mundo, mesmo que não iguais, né? Mas com uma intensidade legal, né? Super bacana, ótimo, ótimo. E me diga uma coisa, Tainá, conta para a gente aqui, né? O ambiente de negócios que é cada vez mais dinâmico, né? Concorrido, vários stakeholders, né? Como manter ótimos resultados, né? Ótima performance nos KPIs. Eu acho que a resposta para essa pergunta, ela daria também uma sessão inteira dela, né, mas eu acho que o mais importante é a gente ouvir o cliente, né, de novo, a gente é customer success, então vamos ouvir o cliente. Quais são as prioridades dele, né, com as prioridades dele eu consigo ver como que a minha solução ajuda na prioridade dele. Então e não o inverso, né, não é empresa success, é customer success. Então, poxa, o que que o cliente precisa naquele momento, o que que é estratégico para ele e tudo mais, e aí sim a gente faz o caminho inverso. E aí isso pode ficar um pouco abstrato, mas trazendo um pouco para dicas práticas, né, eu acho que uma dica é nunca centralizar o relacionamento numa única pessoa da empresa, né, ter mais de um contato, pegar feedback de mais de uma pessoa, de áreas diferentes, obviamente áreas que estejam engajadas nesse projeto, nessa solução, mas não deixar focado num relacionamento único, tá. Outra coisa que é bem importante é você ter uma cadência com o seu cliente. Então, poxa, se eu estou falando do tipo de cliente estratégico, comentei há pouco, é uma cadência diária. Se eu estou falando do intermediário, que seja uma vez por mês, mas assim, eu tenho um horário com aquele cliente para falar uma vez por mês, para escutar ele, porque dessa forma você deixa de ser reativo, que é o que você estava comentando, né? Você está à disposição para ouvir, para mostrar as novidades, quais são as novas features, como você pode ajudar e tudo mais. Então eu acho que essa dica de cadência é bem importante. E eu acho que uma outra dica bacana é em relação a manter todos os stakeholders, principalmente os executivos, aware, sabendo de tudo o que está acontecendo. Então que seja um e-mail mensal, que seja você alinhar com o executivo de conta o que está acontecendo para que ele leve esse recado, mas assim, poxa, imagina o presidente da empresa que comprou, pagou aqueles muito dinheiro pela sua solução. Ele precisa estar sabendo o que está acontecendo, seja bom ou seja ruim, né? Então, manter esses stakeholders sabendo do status, sabendo dos avanços e sabendo dos blockers faz toda a diferença para o sucesso da solução, tá? Então, essas dicas um Perfeito. pouco mais práticas, mas todas elas navegando em ouvir o cliente. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que essa praticidade é que a área precisa, especialmente porque ela está lidando com muita gente diferente, né? E é isso que, aí que vem a minha próxima pergunta, tá? Porque ao passo que é fundamental a gente mapear vários contatos, ter vários pontos de interação dentro do cliente, também temos que ter um cuidado de o cliente saber com quem que ele deve falar para determinado assunto, né? Para que não fique aquela coisa assim, e aí, eu tô com esse problema aqui, fulano. Ah, legal, estou copiando aqui o ciclano que vai falar com você. Ah, não, ciclano, não sou eu, é o Beltrano, né? E aí o cliente Uhum, talvez já fique ali um pouco irritado porque ele está perdendo o tempo dele, né? Ninguém tá só passando ele para um lado para o outro, né? Ah, uhum. um pouquinho disso para a gente. Você vê isso acontecendo de forma prática, como você vem trazendo, né? Como organizar quem é quem resolve o quê dentro da área de CS e dentro da empresa como um todo. Na área de CS é um pouco mais simples, né, porque, a gente nas 2 primeiros tiers da pirâmide, o cliente é nomeado para aquele CSM, então, aí caiu para ele, é dele, né. E eu acho que o CSM ele tem muito o perfil de orquestrador, então não é ele, sem dúvidas, que ele vai resolver tudo, não dá, assim, se a pessoa só está com um problema técnico, não vai ser o CSM que vai resolver, mas ele sabe quem vai. Eu acho que o mais importante é você ser transparente com o cliente e ter a clareza de papéis e responsabilidades. Então, para mim, a chave para sua pergunta é a
empresa está bem estruturada para o cliente não estar descoberto em nenhum momento, mas cada um com o seu papel e responsabilidade. Não tem problema nenhum do cliente sempre acessar o CSM para o problema da minha solução, mas desde que ele saiba que não sou eu que resolvo tudo e que eu vou direcionar para A, B e C. Mas eu concordo muito que essa questão de batata quente fica meio ruim, né? Respondi o e-mail, passei para outro, passei para outro. Então, uma dica, de novo, prática que eu dou é, antes de falar que é com o ciclano, valida com o ciclano se é com ele, né? Para quando você direcionar, o cliente ele já falar, é comigo mesmo, deixa que eu toco daqui para frente, tá? Mas eu acho que a chave aqui para a solução desse cenário que a gente vê muito é papéis e responsabilidades de cada área. Isso deixa dar clareza nesses aspectos, né. Pra a gente encerrar esse tópico, né, esse bloco, que está muito rico, Tainá, eu quero entender de você uma seguinte visão de mercado. Né? A área de tecnologia ela vem puxando a área, o departamento de Customer Success. Né? São as grandes empresas de tecnologia que vêm trazendo isso mais à tona, né? Em especial B2B. Né? Que outros segmentos você já vê, né, que outras áreas do mercado da economia, né, que você já vê buscando, né, a ciência de Customer Success para dentro da sua gestão de relacionamento com os clientes? Essa pergunta ela é bem interessante e tem sido um tema que eu estou puxando com o meu time, tá. Porque, sem dúvidas, a área de tecnologia foi a primeira a puxar o Customer Success e por uma questão bem estratégica, né. Poxa, se no começo o cliente ele comprava soluções on-premises, então era máquina, era uma coisa que ele ia ter lá. Ele não ia se livrar daquilo. Agora a gente está falando de nuvem, o cliente tem a flexibilidade para ele mudar de A para B a hora que ele quiser, então ele precisa estar satisfeito, né. Então por isso que a tecnologia foi a primeira, mas sem dúvidas isso vai puxar muitas outras empresas, então eu já vejo empresas farmacêuticas puxando super forte essa questão de customer success, áreas de customer success em farmacêuticas, vejo também super forte em varejos mais bens de consumo, B2B ainda, né, para um distribuidor, então isso eu já venho vendo sim, mas sem dúvidas é um ponto que a gente ainda tem muito a aprender, né. Eu falei para o meu time: "Gente, vamos entender nos nossos clientes o que que é a área de customer success para eles", porque pode ser uma troca muito legal, né. Então, eu gosto sempre de falar que a gente está sempre aprendendo e nessas outras empresas eu não tenho clareza do que é customer success nessas outras indústrias, né. Mas eu não tenho dúvidas de que isso é uma tendência para todo o mercado, cada um vai se encaixar de uma forma no que é customer success, mas, o importante de tudo é que é o cliente, né, que é o que não se no meu caso, meu cliente é uma empresa B2B, no caso de uma empresa B2C, o cliente dela é o cliente final. Então como que ele está satisfeito, né, virar um pouco essa visão vai ser sem dúvidas a chave para as empresas. Fantástico, excelente, Tainá. Bom, vamos agora começar a terceira etapa, o terceiro grupo de perguntas, né, dessa conversa. E vamos falar sobre orientações à alta performance. Tá? Bom, Tainá, então começa contando para a gente o que, na sua visão, né, quais são as principais características e habilidades que um profissional que atua com CS precisa ter para alcançar alta performance. Bom, vamos lá, Medeiros. Como eu comentei agora há pouco, eu acho que o principal skill de um CSM é ser um bom orquestrador, né. Então, ser uma pessoa rápida, ágil, dar uma resposta, o cliente não pode sentir que ele está lá esperando. Então, nem que seja: "Cliente, te ouvi, entendi, vou pesquisar", mas ele precisa desse retorno rápido, né. Cliente não, pessoas, todos nós gostamos de ser ouvidos, né, então, é super importante. Então por isso que para mim o ponto de você orquestrar é fundamental, porque não vai ser você que vai resolver tudo, né, mas você precisa saber quem vai resolver para o cliente. Então, ser orquestrador e muitas vezes não é nem dentro da própria empresa, a Microsoft tem muitas e todas as empresas de tecnologia têm muitos parceiros, por exemplo, que entregam grande parte, tem muitas áreas, então tudo isso o CSM precisa conhecer para direcionar da forma correta, tá. Outro skill importante, né, a pessoa precisa gostar de relacionamento com o cliente, meio óbvio de novo, mas ele precisa gostar de conversar, de entender o desafio, de colocar se colocar no lugar do cliente, essa questão de empatia é super importante. Eu também vejo
importante a questão de conhecer de negócio, né. Eu acho que apesar de eu estar em tecnologia, da área de CS ser importante em tecnologia, se a gente não consegue mapear processos, mapear desafios, conhecer desafios de indústria, regras de indústria, legislação, a gente não consegue, direcionar para o caminho melhor para o cliente. Então conhecer business é fundamental, né. E aí você chega: "Poxa, Tainá, você está na empresa de tecnologia, você está falando que eu preciso entender de business e não de tecnologia?". Eu acho que é óbvio que você precisa conhecer de tecnologia, né, mas da tecnologia específica. Então, por exemplo, a minha área hoje é de uma solução de colaboração e produtividade. Os CSMs do meu time a gente precisa conhecer dessa solução, até porque como a gente vai direcionar o cliente para usar a solução se eu não conheço? Então, é super importante que eu conheça aquela solução. Mas quando a gente entra em especificidades técnicas, não tem problema nenhum a gente levantar a mão e falar: "Time de produto, vem aqui me ajuda", ou, o pessoal técnico de pré-vendas que nos apoiam mesmo na pós-venda, então isso mostra um pouco de como a gente está mudando, né, o cliente já tem, mas é uma pessoa super técnica da empresa. Ele me ajuda na pós-venda, porque o cliente está precisando disso, né. Então, você conhecer a solução é super importante para que o cliente tenha confiança naquilo. Né, e eu já tenho visto também em algumas empresas, Medeiros, que o CSM ele olha todas as soluções, então o CSM ele é capaz de olhar cerca de 15 produtos. E isso na minha visão é um pouco estranho, como que uma única pessoa conhece super profundamente 15 produtos? Complicado, então eu acho que uma dica que eu dou também vamos estruturar o time como se fosse champions de cada uma das partes para que o cliente seja bem atendido naquela solução. Deixar uma pessoa 100% generalista para falar de tantas tecnologias pode acabar frustrando o cliente. Fantástico. Ó, tem vários pontos que eu acho que você trouxe aí que eu gostaria de seguir, mas quero puxar dois em específico. Tá? Primeiro, relacionamento. Né? Você mencionou relacionamento com o cliente, né? Mas também acho que um relacionamento multipersonas internamente, tá? Também é fundamental. Né? Saber como você conversa com a área de tecnologia, como você conversa com a área financeira, né? Com compras, né? Ou a própria área de vendas, marketing é importante também. Tu concorda com isso? 100%. É fundamental, porque isso está muito linkado com o papel de orquestrador, né. Se eu não tenho um bom relacionamento dentro da minha empresa, as pessoas não vão querer me ajudar, né. Então se eu não souber pedir da forma certa, mostrar o real desafio do cliente, se eu não direcionar para a pessoa exatamente o que é o escopo dela, as coisas vão gerando ruído e ficando tortas. Então, eu concordo muito, Medeiros, além de você conseguir ter um relacionamento com o cliente, o relacionamento interno para o CSM é fundamental. Fantástico. O segundo ponto que eu gostaria de seguir é justamente o generalismo versus a especialidade. Tá? Acho que você trouxe esse ponto e ele me chama muita atenção e eu gosto muito disso. Né? E eu acho que o elemento que me faz gostar disso é porque quando eu converso com um especialista, eu sinto segurança, tá? Eu sinto densidade. Tá? Eu sei que eu posso contar que aquele profissional ele tem horas, né, meses de trabalho, meses de estudo dentro do tema. Né? Ele domina, Uhum. ele não está falando de um nível superficial. Né? Então, ele me sinaliza segurança. Acho que por isso que a especialidade é tão importante. Aí, quando a gente vai falar de produto, de um produto mais técnico, um produto que envolve grandes somas financeiras para se adquirir, né? Essa necessidade ela se torna ainda maior, né? Estou correto nisso? Sim, é essa é a expectativa do cliente, né, na verdade. O cliente espera que a gente tenha esse essa profundidade no tema para que ele tenha clareza para que caminho seguir, né. Eu falo muito isso aqui na Microsoft, que cada cliente é um cliente. Então se, às vezes desce algumas coisas dos Estados Unidos: "Não, vamos seguir esse caminho". Não, cada cliente é um cliente, né. Isso, faz muita diferença em você conhecer o deep dive de um produto e direcionar para aquele cliente o que é melhor. Perfeito, Tainá. Seguindo, né, acho que um dos grandes desafios, né, um dos maiores pontos de dificuldade da área de CS, né, é no momento de retenção, né, no momento de reverter um cliente que está insatisfeito, não quer renovar, quer sair. Né? Ah, como que você... Acho que vou dividir essa pergunta em duas etapas. Né? Quais são as estratégias errôneas que as empresas utilizam, né? E quais são as habilidades, né, as formas como um profissional precisa se postar, né, para garantir que um cliente lhe dê abertura, ele gere um ambiente, né, para se negociar. Né?
que você nos traz com relação a isso? Eu acho que as 2 perguntas eu consigo responder de uma forma só, porque, na verdade, a renovação ela se torna natural quando o cliente usa a solução e está satisfeito, né. Então eu acho que o erro de muitas empresas é começar a trabalhar com o cliente, sei lá, 6 meses antes dele renovar. Já é tarde, né, muitas vezes ele já está insatisfeito, ele já tentou falar com você há algum tempo e ninguém respondeu e ele já moveu de solução, ele está só esperando terminar o contrato para mover. Então, essa questão de você seguir o ciclo do cliente, o life cycle do cliente e não do contrato, é super importante, né. Entrar para falar com um cliente de sucesso 6 meses antes da renovação, você está assinando uma cartinha de fracasso, então precisa ser um trabalho contínuo, tá. É super importante a gente estar próximo a vendas também, porque muitas vezes o insucesso, a insatisfação do cliente vem de um módulo, por exemplo, que ele não comprou, alguma coisa que não está no contrato. Então: "Ai, eu queria muito fazer isso, mas eu não consigo". É, amigo, você não consegue porque tem essa partezinha aqui que você não comprou. Você acha que faz sentido para você? Vamos conversar? Traz a pessoa de vendas junto. Esse cenário é muito comum, tá? A gente achar que é um problema do produto, mas é um módulo, por exemplo, que não foi adquirido. E eu acho que eu vou voltar no tema, você não falar de produto, eu não vou falar do produto da Microsoft para o cliente, eu vou falar qual é o seu problema, como que o meu produto resolve o seu problema. Eu acho que é, de novo, inverter a perspectiva é uma estratégia bacana, né. E o que eu tenho visto também, lido em alguns artigos, é que assim, a médio prazo, a área de vendas e a área de customer success, elas vão se unir. Porque, assim, não vai mais ter uma venda se não tem adoção. A gente ainda está no momento que dá para vender, a pessoa não adota, e aí entra depois o CSM e reverte. Mas em algum momento a médio prazo isso não vai mais existir, a venda e a adoção vão vir juntas, né, então isso mostra quão estratégico é você pensar na adoção desde o começo da venda, né. Então eu acho que isso, tem bastante a ver em como evitar que o cliente se frustre, é desde o momento da venda você saber para que aquilo serve para ele. Fantástico. Conhecimento de fronteira que eu acho que já me respondeu a minha próxima pergunta, né? Porque acho que tradicionalmente nas gestões dos negócios, né, a estratégia que se adota para se reconquistar um cliente ou para evitar que ele saia da base, né, é conceder desconto ou uma compensação financeira. Tá? Acho que você já deu o caminho aqui, que é começar a trabalhar com ele desde o início, né? Confundir as coisas desde o início. Né? Mas Uhum. o que você pode trazer mais para a gente? Né? Como evitar que o próprio cliente, né, peça isso? Né? Porque a gente pode evitar, né? A empresa pode evitar de não dar desconto, mas o cliente ele tem um certo vício também, né? De, estou insatisfeito, vou pedir um descontinho lá, vou tentar ganhar alguma coisa. Como evitar que chegue nesse ponto? É difícil, essa pergunta é complicada, mas eu acho que assim, não é só a insatisfação, a gente também tem que ser empático com o momento que a gente está, o mercado, né, então muitas vezes as empresas estão sim em maus lençóis, tipo, cara, não dá, o cara não tem dinheiro, tá indo mal, o mercado tá ruim, então como que a gente de novo pode apoiá-lo, né, e não necessariamente dando desconto, mas otimizando o contrato, ver alguma coisa que ele não está usando mesmo, que é possível fazer o investimento de outra forma. Então, eu acho que a resposta ela é difícil, não tenho, dessa vez eu não tenho dicas práticas, mas de uma forma geral é a gente pensar no todo, igual você comentou desde o começo, mas também saber que muitas vezes o cliente não está só barganhando, né? Existe uma dificuldade real por trás e como que a gente pode ajudar até nesse momento, né? Fazer estudos de ROI, por exemplo, então que ele vai ter de retorno do investimento se ele se manter nessa forma, trabalhando com essa solução, que economia que ele pode ter, esse trabalho mais financeiro pode ajudar muito a você não ter que rasgar seu preço, mas mostrar para ele que ele está sim, economizando em A, B e C, né, pode ser uma estratégia bacana. Excelente, Tainá, excelente. Bom, vamos começar agora a última etapa dessa falar sobre autoaperfeiçoamento, né, e dicas da Tainá para você que está iniciando a carreira ou quer ainda se tornar um profissional melhor em CS. Né? Então, Tainá, conta para a gente aqui, eu acho que essa área você vai contribuir ainda mais, né? Porque você viveu dois momentos da tua carreira de construção, né? Em especial na hora saindo de vendas indo para CS. Né? Como é que você fez?
né, para aprender sobre o tema, né, tanto de uma forma mais acadêmica, teórica, como parte mais de gestão prática, né? Como que você Uhum. continua fazendo para se autoaperfeiçoar no tema? Eu acho que quando eu comecei na área de Customer Success há uns 5 anos, o tema não era tão, eh, não estava tão na boca do povo, assim, né, então era difícil encontrar, eh materiais, ensinos e tudo mais. Mas, tem um livro que eu indico para todo mundo, que, ele chama Customer Success, é meio óbvio, mas ele é do presidente da Salesforce lá atrás, né. Então, a Salesforce é uma empresa de tecnologia que eu admiro pra caramba, é uma empresa que começou com esse conceito de Customer Success há 20 anos atrás. Então, assim, isso é uma forma muito legal de você abrir os olhos e perceber como existe essa mudança de perspectiva e como isso é importante. Então, quando eu comecei lá atrás, esse meu livro foi o primeiro step, né. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas, não se me avisa se tá ruim aí, Medeiros. Mas, é um livrinho que tem esses, Perfeito. smilezinhos na frente, e é um livro que eu gosto pra caramba. Não é tão comprido, é fininho e dá uma visão muito legal e aterriza bastante em o que você deve focar quando você começa a falar de customer success. Então eu comecei por aí. Eh, e além disso, eu acho que a troca é muito bacana. Então conversar com outras empresas, outros profissionais que sejam já CSMs, não precisa ser o diretor blaster, pode ser um CSM mesmo na prática, eu acho que na prática a troca é ainda mais rica, né, porque a pessoa está no field, ela fala com o cliente todo dia. Então essa troca é um caminho muito legal também. Poxa, pinga alguém no LinkedIn e fala: "Vamos conversar, eu quero ter muito interesse nessa área". É uma forma que eu busco sempre atender, foi até um convite do Medeiros, porque eu aprendo com isso, né. Então, não tenham vergonha de pedir, eu acho que as pessoas estão sempre abertas para essa troca e para ensinar sim, né. E além disso a gente tem agora, né, mais recentemente, a gente tem curso de pós-graduação em Customer Success, a gente tem curso de extensão curto de 3 meses de Customer Success, a gente tem meetups, né, agora 100% digitais, só nessa área, então deem uma pesquisada, mas tem muito conteúdo bacana para começar a se aprofundar nessa jornada, porque ela é longa, mas dá para começar o primeiro passo por aí sim. Excelente, excelente. Acho que você já respondeu também a minha próxima pergunta, que era livros, né? E eu já Uhum, bem para, acho que um tema que eu particularmente gosto muito, né? Que é buscar networking de uma forma ativa, tá? Adicionar alguém que você viu no LinkedIn, admirou, de uma empresa que você sabe que está fazendo um trabalho legal, né? Chamar essa pessoa para conversar, né? Eu acho que a uhum, gente tem que promover mais esse ambiente de trocas, no ambiente de negócio, porque ele é produtivo, né? Ele ajuda todo o macro a crescer, né? Toda uma base a crescer, né? Não é uma competição micro ali de, não vou revelar um segredo de gestão aqui para não dar um diferencial competitivo para o meu concorrente, que eu nem sei se é meu concorrente. Né? Então, é super bacana isso, né? Essa troca sim, mais viva, mais ativa, né? De networking. Tá? sim. Bom, para a gente finalizar, então, né, qual dica que você daria para quem está começando, né, ou para quem tem interesse em mudar, né, e começar a trabalhar com a área de CS, né? Como dar esse primeiro passo, né? Como buscar isso dentro da própria empresa, né, buscar em uma outra empresa, né, que conhecimentos adquirir, como se autoanalisar para entender se tem perfil para trabalhar na área, o que você diz? Uhum. Eu acho que o primeiro passo é você conhecer, né, o que é o Customer Success. Então essa nossa conversa aqui de 40 minutinhos é um primeiro passo. O livro que eu comentei é um passo bacana também, já mostra que você está buscando esse desenvolvimento, né, você está lendo alguma coisa, está tendo interesse. Tem outra frente que eu acho super bacana para todo mundo que tem vontade de trabalhar com Customer Success dar uma estudada, né, chama Adoption and Change Management, que é nada mais do que adoção e gestão de mudanças. Quando a gente faz o cliente usar uma solução, a gente está mudando a realidade dele, né? Não e muitas vezes, quase sempre é para melhor, mas a mudança ela traz consigo uma resistência. Como lidar com essa resistência? Então, tem uma metodologia que é chamada de ProSci,
PROSCI, que é super bacana de change management. Então, e é uma outra dica, conheçam um pouco mais isso, né, como fazer o cliente conhecer a solução, fazer com que ele queira, seja treinado para aquilo, reforço, tudo isso para que a resistência diminua, né, e saber que em um momento de mudança a gente vai ter sim pessoas que se mudam rápido, pessoas que são mais lentas, e como lidar com cada uma delas, né, tem muito a ver com o que você falou, Medeiros, personas e cenários. Então, como eu abordo cada pessoa de uma forma diferente numa empresa de 100 mil funcionários. Então, eu acho que essa dica ela é muito valiosa, porque a gente escuta muito o termo transformação digital, né? A transformação digital nada mais é do que a transformação de tecnologia e a transformação de cultura ao mesmo tempo, né? E a transformação cultural de uma empresa nada mais é do que as pessoas se transformarem, elas mudarem, uma pessoa, um indivíduo mudar. E para essa pessoa mudar, ela precisa saber o que que ela ganha com essa mudança. Então, essa dica de gestão de mudança, deem uma estudada nisso também, é uma dica que eu adoro esse tema, acho que agrega para qualquer coisa, qualquer mudança. Você vai reformar a sua casa, vai te ajudar, sabe? A como diminuir as resistências internas. Então, essa é uma dica legal também, né? E de forma geral, Medeiros, a verdade é que a área de Customer Success é basicamente você estar no lugar certo na hora certa, né? Uma área que só cresce. Se você olha no LinkedIn, tem posições abertas a rodo, tem muitas oportunidades. É uma área que está sempre mudando. Então, o que hoje é sucesso para o cliente, amanhã não é mais, então você precisa estar sempre aprendendo, tem muita inovação vindo, então é a bola da vez, então eu super recomendo, estou à disposição, todo mundo tem meu nome, também pode me procurar, e vem todo mundo para trabalhar com Customer Success, que é muito legal, assim, eu acho que é uma jornada longa e de transformação do mercado de forma geral e não só tecnologia. Fantástico, fantástico, Tainá. Excelente conteúdo. Tainá, muito obrigado, com certeza. E quem nos assistir certamente vai angariar também muita informação. Então, muito agradecido aí pela sua participação. Obrigada a você, Medeiros, pelo convite, foi muito legal essa troca e eu não compartilhei nada não, a gente trocou, isso que é o mais bacana. Obrigada pelo convite. Legal. Bom, para quem está nos assistindo, espero que esse conteúdo ele o ajude a alcançar a alta performance. Se você gostou, curte o vídeo, adiciona a Tainá no LinkedIn, compartilha com o seu networking e não deixe de seguir esse canal da For Sales para mais conteúdos. Até o próximo For Sales Masterclass e bons negócios.